Que é a crase? É a palavra de origem grega e significa função na língua portuguesa. É o nome que se dá à junção são de misturas de duas vogais junto e identificam. E é de grande importância a crase da preposição a, com o artigo feminino a. E utilizamos acento crase para indicar alguns exemplos. Vou à igreja. Vou à igreja. Repare que, nesse exemplo, temos a ocorrência da preposição a exigida pelo verbo ir a algum lugar. Crase. Regras. Conceito. É a função de duas vogais da mesma natureza. No português, assinalamos a crase com o acento grave. Observe, obedecemos ao regulamento. Abre-se parente. A mais O, fecha-se parente. Não há crase, pois o encontro ocorreu entre duas vogais diferentes. Mas obedecemos à norma. Abre-se parente. A mais A, fecha-se parente. A crase, pois temos a união de duas vogais iguais. Abre-se parente. A mais A igual a A. Fecha-se parente. Regra geral. Haverá crase sempre que o termo antecedente exige a preposição a. O termo consequente aceite o artigo a. Fui à cidade. Abre-se parente. A mais A é igual preposição mais o artigo. Fecha-se parente. Substantivo feminino. Fecha-se parente. Conheço a cidade. Verbo transitivo direto. Não exige preposição. Fecha-se parente. Artigo. Fecha-se parente. Abre-se parente, substantivo feminino, fecha-se parente. Vou a Brasília. Abre-se parente, verbo que exige preposição a, fecha-se parente. Abre-se parente, preposição, fecha-se parente. Abre-se parente, palavra que não aceita artigo, fecha-se parente. Para observar, para saber se uma palavra aceita ou não o artigo, basta usar o seguinte artifício. Se pudermos empregar a combinação da antes da palavra, é sinal de que ela aceita o artigo. 2. Se pudermos empregar apenas a preposição de, vírgula, é sinal de que não aceita. Exemplo, vim da Bahia. Abre-se parente, aceita, fecha-se parente. Vim de Bahia. Abre-se parente, não aceita, fecha-se parente. Vim da Itália. Abre-se parente, aceita, fecha-se parente. Vim de Roma, não aceita, fecha-se parente. Essa é a proposição das regras da crase. De olho na grase. Grase, diante de nomes e de lugar. Alguns nomes de lugar não admitem a anteposição do artigo a. Outros, entretanto, admitem um artigo. De modo que diante deles haverá crase, desde que o termo regente exija a preposição a para saber se um nome de lugar admite ou não a anteposição do artigo. Feminino a. Deve-se a substituir o termo regente
por um verbo que peça a preposição de ou em. A ocorrência da contração da ou na prova que esse nome de lugar aceita o artigo e por isso haverá crase. Por exemplo, vou à França, vim da França, estou na França. Lembre-se, errar é humano. Matamos o português todos os dias.